Aí, paraenses, brasileiros, escutem Edson Matoso aqui, fazer um vídeo, fazer tudo para ficar entre 8 e 10 minutos. Falar de Remo, Paysandu, até um top rápido de seleção brasileira, mas o privilégio é para nós aqui, tá certo? No Pará, que as coisas andam meio aperreadas por aqui. E as possibilidades de Paysandu, de Clube do Remo, de reforço. Onde é que nós do Pará vamos encontrar reforços agora no futebol brasileiro? Onde? Onde estão esses reforços? Em que clausura? Em que caixa de vidro ou doirada? Onde nós vamos encontrar quando nós temos só na Série B pelo menos 800 jogadores na Série A? 800 jogadores, em titulares, reservas e etc. Onde nós temos na Série B, no mínimo, 600 jogadores. Na Série B. Onde nós temos na Série C, pelo menos mais 600 jogadores. Onde é que nós vamos encontrar esses salvadores da pátria do futebol do Pará a esta altura dos acontecimentos, quando infelizmente, é duro ter que dizer, a distância e outras cocitas mais, tá certo? E os camaradas não querem vir para cá. Bem feito. A gente tem preguiça. Não, Matoso, não é preguiça, falta de condição de trabalhar a base, né? Qual é o problema da base? Tomara que a Desportiva Amazônia dê certo, torcendo aí para, pelo menos, desse trabalho de base sair alguém, porque nós somos paupérrimos de gerar jogadores para o futebol local. O brasileiro, de vez em quando, aparece um daqui, outro daquela, que a gente nem sabe aqui na capital, em Belém do Pará. Mas isso eu não estou falando com raiva, não, é mais reflexivo. Isso precisa ser conversado e debatido seriamente. Buscar reforços agora, como, por exemplo, senhor Caçares, com 32 anos, pedindo oportunidade, quem sabe, pode ser o cara que tem uma história no futebol, mas isso não está querendo. E o Remo, que está emprestando seus jogadores da base, vai buscar reforços aonde? É um negócio meio complicado para a gente aprender, mas vamos lá. Pessoal, antes de seguir, eu queria lhe agradecer muito, você que tem nos acompanhado, visualizado no Instagram, né? No TikTok eu sou bem devagarinho, o Facebook pelo menos recebe, né, o reflexo lá do Instagram, não é isso? O YouTube, a gente também pelo menos uma vez por semana tem procurado gravar, colocar aqui alguma coisa sobre essas temáticas e refletindo de uma forma geral, porque a gente não tem como falar de futebol, amor, paixão, fanatismo por alguns de negócio que gera aí emprego aos milhares ou talvez milhões pelo Brasil afora. Nós já aqui temos essa visão? Uma pergunta. Então eu queria contar com a sua inscrição, se inscreva aí, o seu like é importante, o seu compartilhamento, o seu comentário, dê esse apoio aí para a gente, tá certo? A gente conta com o seu apoio, com o seu incentivo, as pessoas perguntam, por exemplo, Matoso, onde é que tu anda? Eu não te vejo e tal. Eu digo, olha, eu estou no YouTube, procura lá o Edson Matoso TV, apareço no Instagram, aliás, já passei de 10 mil seguidores, tá certo? Então é bacana isso, aos poucos as pessoas vão nos dando esse apoio, essa moral, porque a grande mídia, ela já está com toda fechada, é complicado, tá certo? É muito complicado. Vamos entrando por aqui, uma alternativa de ponto de vista. Não vou dizer minha opinião, porque a minha opinião não. O nosso olhar, o nosso ponto de vista, que pode ou não receber, vamos dizer assim, ponto de apoio ou de debate. É reflexivo, acima de tudo. Então, beleza? E o seu sininho para receber as notificações. Eu vou começar aqui com a série D. Tem muito o que falar, né? Eu lamento tanto pelo Águia, rapaz, porque esses camaradas ali, eles vêm tentando esse ano. Olha, vou te contar uma coisa. Olha o zica danada que deu no Águia. O Cametá tem remotas possibilidades. Remotas possibilidades. 3 jogos ainda, tem um jogo anterior contra o Mota, aliás, na noite desta quarta-feira, né? Que hoje é dia 3 de julho, é o dia que eu estou fazendo aqui pela manhã. Então eu não vou falar muito da Série D, não. Bora esperar, tomara que o Cametá dê aí nesses. Tomara que o Mapará fique remoso para cima dos nossos concorrentes e ainda beire lá. Está bem complicado. Eu vou falar da Série B do Paysandu. Olha, gente,
Eu já tinha comentado assim de uma forma bem esparsa, mas algumas pessoas, mas por que tu não diz lá, na tua opinião, os teus favoritos? Eu formei 2 grupos de 7, top 7 um, top 7 2. O que é isso? Na minha forma de pensar, de olhar, eu entendia, e ainda entendo, porque não terminou o campeonato, que o top 7 um, aqueles que vão disputar o G4, subir para a Série A, Santos, América Mineiro, Goiás, Sport Recife, Coritiba, Chapecoense e o Ceará. E aí você tem como analisar tudo que esses times já fizeram, bem recentemente, não é coisa de 10, 15 anos atrás, não. É recente o que esses times fizeram. No top 7-2 eu coloquei Paysandu, Amazonas, Operário, Avaí, Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto e a Ponte Preta. Eu coloquei esses times. Sinceramente, eu não coloquei o Avaí no top 7-1, mas está lá. A Chapecoense, que eu coloquei no top 1, não está lá. Qual outro time? O Operário, que eu coloquei no top 7-2, está no top 7-1. Você vê como é o futebol. Então, dos que eu coloquei lá em cima, Santos, América, Goiás, Sport Recife, o Coritiba não está embaixo, Chapecó embaixo, o Ceará embaixo. Tá certo? Vamos ver, porque tem muita coisa. O que me preocupa mesmo é o Paysandu Esporte Clube, porque eu vou continuar dizendo. Treinador tem, sim. Hélio dos Anjos é um dos melhores do Brasil. Ah, mas ele é teimoso, ele é isso, é aquilo. Estão começando a arranjar defeito no Dorival Júnior, né? Então, o Hélio dos Anjos também tem as suas. Pode ter lá. Mas é um cara sério, competente, trabalhador, tem visão, mas está precisando botar o seu time mais para cima e segurar mais essa defesa. Não estava bem a defesa. E os jogadores têm que arriscar mais de fora da área. Pô. O que foi que dá? Ah, não, porque hoje não dá mais desculpa, gente. Está em 15º, essa agonia. Tem que sair daí, tem que ir para cima. O que é que falta? Eu só ouço dizer aí, de um modo geral, a gente ouve, dinheiro não falta no Paysandu. Diz, olha, sinceramente, não adianta ter dinheiro, eu quero é gol, pô. E sair dessa 15ª posição que está incomodando. Torcedor bicolor, da Fiel bicolor, tão acostumado a grandes conquistas, que essa semana saiu aí o meu querido Redivaldo Lima, lá de Bragança, replicou aí, o Paysandu está no top 10 dos maiores públicos da história da Copa Libertadores da América. Tem que honrar, pô. Tem que honrar. Bora, papão. E o Clube do Remo? Eu vou falar para você o seguinte, o Remo está numa posição hoje melhor do que o Paysandu estava ano passado na Série C para subir. O Paysandu estava à beira do rebaixamento. Quando o Hélio dos Anjos chegou, mas o que é que tu tem que falar do Paysandu se tu vai falar do Remo? Todo mundo faz a mesma coisa, inclusive o torcedor. Quando o Paysandu perde, o pessoal do Remo vibra e o contrário é a mesma coisa. Tá certo? Então, a referência é essa. O Paysandu estava numa piema danada, o Hélio dos Anjos chegou e transformou o time do Paysandu basicamente com os mesmos jogadores e aqueles que ele mandou como reforços. Quem foi titular? Nem lembro. Aquele Mirandinha chegou, jogou nada. Jogou nada. E outros 2 que eu nem lembro os camaradas. Basicamente foram os caras que já estavam aí que o Paysandu formou. O Clube do Remo vai trazer reforço de onde? O Remo hoje, com 11 jogos, é o 10º colocado com 13 pontos, repito, uma posição melhor do que o Paysandu no ano passado. Faltam 8 jogos. O Remo está a 4 pontos do G8. Ou seja, ganhar e para cima. Não é motivar. Como motivar? Os caras não recebem o salário deles? Eles estão aí de Araque, não gostam de jogar futebol? Que motivação maior é essa? Vestir a camisa gloriosa do Clube do Remo não é uma motivação? Receber no final do mês não é motivação? Fazer aquilo que gosta do futebol não é motivação? Está faltando que tipo de estímulo? Vamos lá, Rodrigo, você até que está conseguindo aí, o Remo tem chance de ficar no G8, mas precisa jogar. Para mim não cai, está 5 pontos do Z4, para mim não cai. Gente, força entre todos os segmentos. Como é que está essa ordem aí? Como é que ficou a ordem das torcidas? Em 2005, só para concluir aqui, já está passando dos 8 minutos, já. Tu arruma lá na hora, então. É o seguinte, porque teve gente, porque tu fala muito do Paysandu, fala pouco do Remo, não sei o que e tal. Depende das motivações e dos estímulos.
Eu queria lembrar um fato para quem acha, ele é Paysandu. Em 2005, eu fiz uma coisa rara no futebol brasileiro. No futebol do Pará, me desculpem a falta de modéstia, mas eu provoquei um debate por semana no ano de 2005 a favor do Clube do Remo. A pergunta básica era essa, que o Remo vivia naquela agonia. Anos depois voltou para essa agonia, mas eu estava no SBT Esporte. 2005, o Remo sofrendo porque o Paysandu foi bicampeão da B, foi campeão dos campeões, bela campanha na Libertadores, e o Remo ali, pífio, lá para baixo, uma história secular sendo relegada a um plano inferior por aqueles que andavam por lá ou andam ainda. Nós fizemos uma campanha no SBT Esporte, e ali eu movimentei, você coloca pela ordem aí, né? Eu movimentei, por exemplo, ex-treinadores, como por exemplo aqui, coloca aí, ó, saudoso Fernando Oliveira, Samuel Cândido, que fez ultimamente uma bela campanha pelo São Francisco, aí está aqui o Matoso, o Walter Lima, que está no Amazônia, fazendo parceria agora com a Desportiva, e o Edinaldo Biá. Esses caras conhecem muito e ajudaram a fazer a história do Clube do Remo. Eu convidei esses camaradas para conversar o que fazer pelo Clube do Remo, e cada um dava a sua opinião, cada um dava a sua visão. Eu chamei ex-jogadores do Clube do Remo numa outra semana, isso em 2005, antes do Brasileiro começar. O que fazer pelo Clube do Remo? Aí eu convidei Aderson, que foi para o Flamengo, Dutra, foi técnico campeão, o capitão Dutra, foi técnico do Paysandu, do Remo, da Tuna, jogou no Remo. Mesquita, que até hoje atua aí, engenheiro agrônomo Mesquita, o homem dos gramados, e o Oberdan, que também jogou no Paysandu e brilhou pelo Clube do Remo. Eu chamei esses ex-jogadores regionais e o Duda, que era de fora, parece que era carioca, né? Para conversar o que falta para o Remo. Eu chamei para conversar, sabe quem também? Deixa eu ver aqui, Edson Matoso. Torcida. Naquela época, a gente ainda podia falar no nome de Remoçada e Terror Bicolor. Eu conversava com as torcidas, e eles sabem até hoje. Lembra do Mangal das Garças, quando eu botei Remoçada de um lado e Terror Bicolor do outro? Todos juntos em favor do futebol do Pará? Pois eu fiz isso. Eu chamei o pessoal, o Márcio Gordo da Remoçada. Esse menino aqui, eu esqueci o nome dele, rapaz, mora no satélite, não está o nome dele aqui. Piratas Azulinos, a torcida ainda está aí. O Rômulo da Vero Remo, lá do Vero Peso. E o Cleison, que me informaram que faleceu. O Cleison da Artuta. Chamei chefes das torcidas que mobilizavam, mexiam no gramado. Bora conversar com o torcedor. Conversei com eles e a pergunta, o que vocês da torcida, o que fazer pelo Clube do Remo? Aí eu chamei também cronistas esportivos. Olha lá os cronistas que eu chamei. Ivo Amaral, que até hoje está na ativa. Hamilton Gualberto, que além de ex-dirigente, àquela altura era comentarista, advogado, se formou em jornalismo e passou a ser um grande comentarista, pela própria experiência de dirigir clube. Chamei o Guilherme Guerreiro, responsável por uma das maiores equipes esportivas do Norte e Nordeste do Brasil. Edir Augusto Proença, o Edir Augusto, que a gente teve a oportunidade de apresentá-lo na Mais TV, e toda uma história que ele tem do futebol, do Remo, da família, do doutor Edgar, do Paysandu, e na radiofonia. Conversei com eles sobre o que fazer pelo Clube do Remo. Chamei ex-dirigentes, está aí vivo para contar a história, o queridíssimo Brajara Salgado, Ronaldo Passarinho, chamei o doutor Roberto Porto, que já faleceu, foi presidente do Clube do Remo, Raimundo Ribeiro, que foi responsável por uma das maiores campanhas da história do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro. Você entendeu? 5 segmentos. Ex-dirigentes, ex-treinadores, dirigentes de torcida, cronistas esportivos e ex-jogadores do Clube do Remo. O que fazer pelo Clube do Remo? A pergunta vale hoje. O que está valendo? Para mim, uma das primeiras coisas, jogar aberto para o torcedor as coisas do Clube do Remo, centro de treinamento, os recursos, por que as verbas continuam bloqueadas, que história é essa que o conselheiro... Eu tenho a gravação, se quiser eu tenho gravado. Esta semana explodiu no meio de comunicação que o cronista esportivo Nelson Torres declarou, e o radialista, professor e jornalista José Maria Trindade, conhecido pelas suas polêmicas da Rádio Marajoara, pipocou no seu programa
uma denúncia séria que precisa ser averiguada, porra. Como é que você vai fazer alguma coisa pelo Clube do Remo se existe esse tipo de dúvida? O Nelson Torres questionou a possibilidade de que o jogador Ribamar não estava mais querendo jogar porque o salário dele de não sei quantos mil, 20% não entrava nele. E 50% do que ele tinha que receber, não recebeu. Mas esse Nelson Torres, esse é o mal dos radialistas. Ei, peraí. O Nelson Torres sobrinho, era primo do Adelson Torres, ex-presidente da Federação Paraense de Futebol, remista de 4 costados, como se diz. Mais do que isso, o Nelson Torres foi o segundo mais votado conselheiro do Clube do Remo nas últimas eleições, com 121 votos. Só perdeu para o Fábio Bentes, com 287 votos, que era o ex-presidente do Clube do Remo e hoje é o presidente do Conselho Deliberativo do Clube do Remo. Esse tipo de denúncia não pode ficar no ar. Algo precisa ser esclarecido. Quer dizer, o cara é conselheiro, o segundo mais votado do Clube do Remo. Quem é que vota? Remidos, beneméritos, sócios proprietários. Que história é essa de que o Ribamar chiou? Oh, já me levam 20% do meu salário, que vai para quem? E quando eu vou receber, a metade estou me devendo. Como é que é isso? Aí a torcida pode dizer, para completar, tu ainda não faz gol, o que fazer pelo Clube do Remo? Eu estou levantando isso aqui para a gente refletir, porque o Remo tem condições de entrar no G8, eu já disse, não cai, tem chance de entrar no G8, e tem gente suficiente, tanto que está emprestando seus jogadores para fora, o menino da base, para subir. O que é que falta fazer para o Clube do Remo? Um abraço, pessoal, muito obrigado. A minha veemência é essa, mas sem raiva. Estou tranquilo, coração, cabeça, sem raiva, sem ódio, sem rancor, sem terror. São apenas questionamentos que merecem reflexões e soluções. Um abraço, torcedor do Pará. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui. Se inscreva, ative o sininho, dê aquele seu like, participe daquilo que você acompanha aqui com Edson Matoso TV.